ministrar uma rápida palavra aqui, depois eu vou estar orando pelos irmãos. Eu quero que os irmãos venham aqui à frente, eu vou estar ungindo os irmãos com óleo, né? Essa unção de hoje ela é específica contra a enfermidade. Eu quero estar ministrando a tua vida contra a enfermidade. Então nós já oramos uns pelos outros, oramos pelos nossos irmãos, mas vocês também vão ser agora alvo também de oração, né? Vocês também serão orados, vamos dizer assim. Lá em 2º livro dos Reis, nós temos um episódio muito interessante. Eu vou estar lendo aqui inicialmente o versículo 32, 2 Reis 6, 32, diz assim: E estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele, e enviou o rei um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse aos anciãos: Viste como o filho do homicida mandou tirar-lhe a cabeça? Olhai, pois, que quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: Eis que este mal vem do Senhor, que mais esperaria do Senhor? Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalo, como de um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou carros contra nós, os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Queridos, esse texto aqui, ele fala de um momento conhecido na Bíblia como o cerco de Samaria. Samaria era uma cidade que era a cidade mais importante de Israel na época, porque o que aconteceu? As 12 tribos de Israel se dividiram. 2 tribos foram para o sul e se tornaram o reino de Judá. 10 tribos foram para o norte e se tornaram o reino de Israel. Em Judá, a capital era Jerusalém. Em Israel, a capital era Samaria. E quem estava reinando lá era Jorão, filho de Acabe, filho do rei Acabe. Um rei que conhecia Deus, mas não queria servir a Deus. É complicado quando a gente conhece a Deus e não quer servir a Deus, né, irmãos? A pessoa conhece a Deus, mas não quer fazer a vontade de Deus. Conhece a Deus, mas não quer andar nos caminhos de Deus. É perigoso quando a gente começa a agir desse jeito. Aí eu conheço a Deus, amém, mas você está servindo a Deus? Essa é a pergunta que deve nos preocupar. Tem gente que fala assim: mas eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Não resolve também, irmãos. A Bíblia diz que o diabo, ele crê e treme. O diabo também tem fé em Deus. Só que o diabo, ele não obedece a Deus.
Então, aquela pessoa que crê em Deus, mas não obedece, ela está no mesmo patamar do diabo. Fé que agrada a Deus é fé de compromisso. E aqui esse rei não tinha compromisso com Deus, por isso Deus permitiu que os sírios cercassem a cidade. Foi feito um cerco. O que é um cerco? O exército dos sírios cercou toda a cidade. A cidade ela era cercada por muralhas, e o exército sírio cercou toda a cidade, de modo que quem estava dentro da cidade não podia sair. E esse cerco ele durou mais ou menos 3 meses. O que foi acontecendo, irmãos? A comida foi acabando. Porque o que acontece? Naquela época as cidades, elas tinham muralhas e as casas ficavam dentro daquelas muralhas. Só que a atividade que sustentava o povo, a atividade agrícola, a colheita de grãos, o cuidado dos animais, a pecuária, ficava fora. Então o que acontecia? Para que você pudesse ter mantimento em casa, você tinha que ir lá fora buscar e trazer. Só que eles ficaram presos dentro da cidade. E aí eles não conseguiam sair, eles não conseguiam colher os grãos, eles não conseguiam buscar os seus animais, porque quem saía morria. Quem saía morria. E o povo foi ficando preso, cativo, dentro daquele cerco. O inimigo começou a colocar condições ali, e o povo foi cedendo aquelas condições, e o povo foi enfraquecendo. Porque imagina você 3 meses parado num lugar só. Tem gente que já fez compra para 3 meses. Não dura, né, irmãos? A comida foi acabando, a fome foi apertando, o povo começou a comer cabeça de jumento, começou a matar os animais. Teve um caso aqui em que 2 mulheres, irmãos, eu acredito porque está na Bíblia. Se não tivesse na Bíblia eu não acreditaria. Mas tem 2 mulheres que comeram os próprios filhos. Elas tinham um bebezinho, uma assou o bebê, comeu, e aí elas combinaram de comer o bebê da outra no dia seguinte. E aí a outra não quis. Olha que loucura, irmãos. Que loucura, né? A que ponto o ser humano chega quando ele está numa situação de extrema tragédia. Então a fome, presos naquele lugar. E o que aconteceu? O profeta Eliseu estava lá. E o rei Jorão, ele havia desanimado de uma maneira tão grande por causa daquela situação, que ele começou a perder a sua fé em Deus, juntamente com muitos outros que estavam ali vivendo aquela situação. E eu fico pensando, irmãos, que o inimigo, a estratégia do inimigo é essa: é enfraquecer o povo de Deus. As pessoas foram enfraquecendo, um enfraquecimento físico, um enfraquecimento mental, um enfraquecimento espiritual. E aquele enfraquecimento começou a tomar conta da vida do povo, a tal ponto que o povo começou a se afastar de Deus, a se distanciar de Deus, de modo que eles começaram a culpar Deus pelo que eles estavam passando. O rei chegou a dizer assim: é culpa de Deus. O problema, irmãos, é que quando nós, seres humanos, não queremos reconhecer nossas falhas, nós procuramos um culpado. Nós precisamos culpar alguém pelo sofrimento que nós estamos passando, ao invés de reconhecer muitas vezes que nós somos o culpado do nosso próprio sofrimento. Muitas vezes o que falta em muitas pessoas é humildade para reconhecer que muito do que ela está passando, das lutas que ela está passando, das aflições que ela está passando, é consequência das suas próprias atitudes erradas. Então aquele rei, ele começou a culpar Deus pelos problemas que o povo estava passando, mas ele não queria reconhecer que ele era um rei rebelde, que ele era um rei idólatra, que ele havia levantado altares e se prostrava diante desses altares, que ele encheu o templo, onde eles congregavam com
ídolos pagãos. Isso ele não queria reconhecer. E muitas vezes o problema de muitas pessoas acaba se tornando maior por falta dessa humildade de reconhecer falhas, de reconhecer erros, de reconhecer muitas vezes situações que precisam ser abandonadas diante de Deus. E aí Deus pega o problema e trabalha no sentido de destruir algo que é extremamente prejudicial na vida do crente, que se chama orgulho. Às vezes a gente pensa que o orgulho não está entrando na nossa vida, e muitas vezes está. Às vezes a gente pensa que a gente não tem orgulho, mas o orgulho está lá, entrando sorrateiramente na vida do crente. E o orgulho muitas vezes ele entra na vida do crente de forma sorrateira, através de uma teimosia, aquela atitude teimosa de não querer fazer algo que sabe que precisa fazer, mas a pessoa fala: não vou fazer, não tem pastor que me manda na minha vida, não tem ninguém que vai me fazer, e a pessoa simplesmente ela endurece o coração. Isso é orgulho. E aquele rei, ele estava desse jeito, orgulhoso. O que é orgulho para Deus? É a atitude de independência do homem, é a atitude do homem no sentido de querer viver de forma independente de Deus. Sabe aquela situação de você achar que você resolve tudo na sua mão, na sua força, no seu braço? Aquele pensamento assim: se eu fizer por merecer, se eu fizer do jeito certo, vai dar certo, sem precisar se submeter a Deus e à vontade de Deus. E isso estava acontecendo ali. Só que as pessoas não queriam reconhecer que o orgulho estava presente em seus corações. E aí o inimigo veio e começou a cercar, e começou a roubar a força do povo, ou começou a enfraquecer. E eu fico pensando, irmãos, que a exemplo do que aconteceu no passado, o inimigo cercou, fez um cerco em torno do povo para enfraquecer o povo. Hoje o inimigo tem cercado muitos crentes, tem feito um cerco espiritual na vida de muitos crentes para roubar sua força. Quantos crentes hoje não se encontram fracos na fé? Quantos crentes hoje não estão enfraquecidos na sua fé, no seu fervor espiritual, na sua disposição de buscar a Deus, na sua disposição de orar, na sua disposição de congregar? Quantos crentes hoje não se encontram enfraquecidos espiritualmente? Por quê? Porque estão cedendo a um cerco espiritual que foi montado no entorno da sua vida. E muitas vezes as situações de aflição, aí eu falo mais uma vez de situações de aflição, elas vêm para nos mostrar que às vezes o justo ele padece junto com o pecador. Às vezes o justo padece junto com o pecador, porque tem que caminhar com o pecador, né? Vou dar um exemplo. Se lá na tua casa alguém da sua família cometeu um delito, matar alguém, é só essa pessoa que vai sofrer? Ou a casa toda vai sofrer? Um outro exemplo, vamos supor que um filho se envolve com drogas. É só ele que vai sofrer ou os pais vão sofrer junto? Sim ou não, irmãos? Vai sofrer junto. Os irmãos conseguem entender isso? Nem sempre o sofrimento que você passa por estar fazendo o que é certo é culpa sua. Mas às vezes você tem que passar porque alguém que está perto de você não está fazendo a coisa do jeito certo. Que nessa semana alguém compartilhou comigo que lá em Cuiabá tem uma pastora que está sofrendo porque o marido também é pastor, só que o marido está fazendo coisa errada e ela está sofrendo. Mas não tem como resolver o problema dela se não resolver o marido. Primeiro, porque ela está debaixo do jugo
do marido. Ou ela, ou Deus trabalha na vida do marido para ele endireitar os passos, ou a situação, infelizmente, ela vai continuar trazendo sofrimento para a vida dela, porque ela está junto. Num país, por exemplo, onde a maioria das pessoas escolhe e vota num governante errado, só aqueles que votaram errado que vão sofrer, hein, irmãos? Todo mundo vai sofrer junto. Todo mundo vai sofrer junto. Irmão, sabe quantos pastores hoje estão entregando a igreja? Lá em Dourados, o pastor da igreja onde o Marcondes Estel congrega, ele entregou a igreja por depressão. Não aguentou. A depressão veio e bateu. Aqui em Campo Grande tem um monte de igrejas onde os pastores estão com depressão. Só que eu já sabia que isso ia acontecer. Se a eleição acontecesse como aconteceu. Porque qual foi a primeira coisa que o nosso presidente fez quando ele ganhou a eleição? Lá no Planalto. Ele desceu lá com o pessoal da Umbanda. Sim ou não? Quem viu isso? Uma Cecília? Está lá. Ele consagrou o país às entidades. Ou seja, ele usou da autoridade dele de presidente para entregar o país a uma corrente de fé que é contrária àquilo que nós cremos. Então a batalha espiritual, ela está pesada. Ela está pesada. Muito crente desanimando, muito crente perdendo a fé, muito crente está fervoroso numa semana, na outra semana está lá embaixo. Por quê? Porque nós estamos vivendo um cerco espiritual. Existe um cerco espiritual montado contra a igreja, contra a sua vida, contra a minha vida. Qual foi a estratégia do inimigo naquela época? Enfraquecer o povo de Deus para destruí-lo com mais facilidade. Porque um povo fraco, oprimido, você não precisa fazer força para vencer. Então hoje, se eu e você não buscarmos a presença de Deus, o alimento de Deus para a nossa vida, e se nós não buscarmos em oração, nos enchermos do poder de Deus, a gente vai enfraquecendo, emocionalmente, espiritualmente, as forças vão esvaindo. Então tem muitas coisas que a gente tem que considerar, né? Deus, ele age através vamos dizer assim, da legalidade. Deus, ele não é intransigente, irmãos. Quando o homem pecou lá no Éden e comeu o fruto, ele usou o seu livre-arbítrio para dar poder a quem? Quando o homem desobedeceu a Deus e comeu o fruto lá no Jardim do Éden, para quem que o homem deu poder sobre a terra? Para o diabo. Então as nossas decisões, elas fortalecem a Deus ou elas fortalecem o diabo? Por isso que eu usei o exemplo da eleição desse ano. Irmãos, essa eleição ela trouxe um peso no reino espiritual. A gente vai continuar lutando, mas infelizmente muitos que estão dentro da igreja foram responsáveis por isso. E hoje a igreja colhe o que foi plantado pelos próprios crentes que estão dentro da igreja. Quando você vê um incrédulo, eu não tenho nada contra pessoas, viu, irmãos? Nada contra pessoa. Não estou falando isso aqui em função de Lula ou de Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. Estou falando em questões espirituais. Eu sou contra quando um partido político ele faz pacto com o diabo. E foi isso que foi feito. Um pacto com o diabo. Isso é sério.
Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. E hoje, o que está acontecendo? A igreja está colhendo. A igreja está colhendo. Então, a batalha espiritual está pesada para todo mundo. Não pense que a batalha espiritual está leve para você e leve para mim. Ela está pesada para você e pesada para mim. E nós precisamos nos unir em Cristo. Essa postura que a gente teve aqui de vir, de orar, de ministrar cura na vida uns dos outros, de ministrar cura sobre os nossos irmãos que não estão aqui, isso é poderoso. Isso é poderoso. Deus opera, mas nós temos que... Isso tem que ser constante. Isso tem que ser constante. A gente tem que estar aqui constantemente. É de joelhos dobrados, é de mãos levantadas, é lendo a Bíblia, é sendo ministrados na palavra. Nós não podemos arredar o pé da presença de Deus, irmãos, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Foi feito um pacto maligno, né? Infelizmente foi feito. E agora? Agora nós temos que continuar buscando a Deus. Nós temos que continuar orando para que o Senhor entre com provisão e entre com providência, né, sobre as nossas vidas. Mas isso vai exigir mais da gente, vai exigir mais de nós. Então, para mim estar aqui ministrando a palavra, eu tenho que pagar um preço na minha vida pessoal, individual, no meu relacionamento com Deus, para continuar firme, né? Mas não são muitas igrejas que estão aí fora que estão crescendo, né? E o povo está lá animado, indo à igreja. Não, são muitas igrejas que o povo está com dificuldade de estar na igreja, com dificuldade de buscar a Deus, com dificuldade de ler a palavra, com dificuldade de orar. E cabe a nós vencer isso. Só que aqui no meio dessa situação, alguém se levantou com fé, o profeta Eliseu. E ele disse assim: olha, no meio dessa crise, amanhã vai ter milagre aqui, porque vai ter farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo. E aí um homem que estava lá disse: mas como isso vai acontecer? Não tem como isso acontecer. Aí o profeta disse: você verá, porém você não comerá. Eu quero dizer para você, querido, no meio da crise, a gente nunca pode esquecer que Deus vai agir. Deus vai agir para honrar quem crê e para tratar quem está semeando a incredulidade. O problema, muitas vezes, das pessoas que não creem é que elas querem semear a incredulidade no coração dos outros. Tipo, ela não crê e não quer que você creia também. Foi isso que esse homem fez. Ele não apenas não acreditou, ele quis influenciar outras pessoas também a não acreditar. Ou seja, o que estava ruim na vida dele, ele queria passar para o outro. Ou seja, eu não creio e eu quero que você não creia também. Vamos fazer uma aliança de não crer. Ah, irmãos, a gente tem que espalhar a fé. O mundo precisa de fé. A gente precisa de pessoas que creiam. A gente não precisa de gente pessimista, que diz que não vai dar certo, que diz que as coisas não vão acontecer. A gente não precisa desse tipo de palavra, desse tipo de postura. A gente precisa de uma postura de fé. Está difícil, mas Deus ainda faz milagre. Está difícil, mas eu creio que Deus vai operar. Está difícil, mas eu creio que vai ter uma mudança nessa situação. Isso é fé. Isso é fé. E o fato é que Deus operou o milagre. Deus honrou a fé de Eliseu e tratou com a incredulidade daquele homem. Porque no final, irmãos, o que aconteceu? Os leprosos estavam lá fora. Tinha 4 leprosos lá fora da cidade. E o leproso era uma pessoa que já estava morta, vamos dizer assim, porque ele tinha uma doença incurável. Eles não estavam dentro da cidade, eles estavam fora da cidade. O exército inimigo não queria nada com eles.
E eles falavam assim: se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer de fome. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer também. Então nós vamos lá no acampamento dos sírios. Eles foram caminhando em direção ao acampamento do inimigo. E eles chegaram lá, não tinha nenhum sírio, estava tudo abandonado. Os sírios foram embora e deixaram lá seus mantimentos, seus animais, seus cavalos, seus pertences, tudo ficou. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor fez com que os sírios ouvissem quando aqueles leprosos davam um passo. Deus fez com que os sírios ouvissem como se fossem passos de um exército caminhando na direção deles. Cada passo que um leproso dava, o Senhor fazia com que aquele ruído daquele passo de um leproso fosse ouvido pelos sírios como o passo de um grande exército que estava indo contra eles. O que aconteceu? Eles fugiram e deixaram tudo ali, e os leprosos tomaram posse de todos os bens que estavam ali. Então o que eu quero dizer para você nessa noite: quando você age em fé, como aqueles leprosos agiram, Deus manda um exército caminhar com você. Deus coloca um exército de anjos do teu lado. Cada passo que você dá, aquele exército dá um passo junto com você. Se tem inimigos na tua frente, eles são removidos, eles são afugentados. Por quê? Porque o Senhor caminha com quem tem fé. Porque o Senhor age ao lado e trabalha ao lado de quem tem fé, de quem confia nele. Então nessa noite, eu quero deixar mais essa reflexão no teu coração. Fica firme na sua fé, não esmoreça diante das lutas, não desanime diante desse tempo de esfriamento espiritual. Busca o Senhor. Querido, se você tem a oportunidade de estar aqui na igreja na sexta-feira, não deixe de estar. Se você tem a oportunidade de vir à igreja na quarta-feira, não deixe de estar aqui na quarta-feira. Nessa quarta-feira o pastor Lucas veio para trazer uma mensagem sobre finanças para a igreja, mas ele não pôde ministrar a palavra porque não tinha adultos suficientes. Eu nunca vi isso. Primeira vez que eu vi isso. Você não ter quórum num culto. Isso mostra que ou as pessoas estão muito enfraquecidas espiritualmente, ou as pessoas estão muito envolvidas com as coisas lá de fora, ou as pessoas estão doentes. Das três situações, alguma delas tem que representar essa situação. Mas nós precisamos entender que é importante estar na casa de Deus. O diabo, irmãos, ele deu uma grande tacada nessa pandemia, porque ele colocou na mente de muitos crentes que não é necessário você estar na igreja. E muitos crentes absorveram isso, que não é necessário você estar no templo, como igreja. E muitos crentes deixaram essa mentira entrar no coração. Por causa disso, muitas igrejas até fecharam, se acostumaram com culto online, culto pelo celular, pela televisão. Jesus não veio fundar uma igreja online. Jesus não veio fundar uma igreja no virtual. Jesus veio fundar uma igreja no pessoal. Igreja se faz no contato, na comunhão, no toque, na capacidade de caminhar junto. Você não aprende a amar pessoas olhando elas por uma tela. Você aprende a amar as pessoas caminhando ao lado delas. Você estar na igreja, você ter unidade com seu irmão, isso é terapêutico, isso é curativo para a tua vida, sabia? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com pessoas depressivas, e à medida que essas pessoas eram colocadas em contato com outras pessoas, e elas eram tocadas, elas eram abraçadas, elas tinham a oportunidade de conversar, de interagir uns com os outros, elas começaram a melhorar. Porque a unidade, a comunhão, ela é terapêutica, ela é curadora. Ou seja, o que nós fazemos aqui, pelo simples fato de estarmos juntos, de estarmos em comunhão, de orarmos uns pelos outros, isso é terapêutico, isso é curador, isso renova as forças. Então, quando nós
não valorizamos a unidade da igreja, nós estamos trabalhando contra a igreja, nós estamos trabalhando para o fracasso da igreja. E quando a gente age assim, a gente se torna um aliado do diabo, porque é da vontade de Deus que os irmãos vivam em união, irmãos. Estão num salmo lá, Salmo 133. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Jesus disse: Pai, que eles sejam um, como tu és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, quando nós estamos unidos, a nossa unidade testifica que Jesus veio salvar o mundo do pecado. Os irmãos conseguem entender isso? Então, se a nossa unidade ela fala de Jesus e da salvação que Ele traz, se a nossa unidade ela promove Cristo no coração dos incrédulos, o diabo ele não quer que a gente tenha unidade. Sim ou não, irmãos? O diabo ele não quer que a irmã Cida sente do lado da irmã Cecília e esteja em unidade, que a irmã Ana esteja no culto ao lado do Alessandro, que nós estejamos aqui unidos como igreja, porque quando nós estamos unidos, Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está nos fortalecendo, Deus está nos curando, Deus está nos restaurando. Mas quando nós estamos distantes, nós enfraquecemos, nós desanimamos com mais facilidade. Então eu quero dizer para você nessa noite: lute para ser igreja, porque você sozinho não é igreja. Você só é igreja quando você está unido com seus irmãos. Sozinho nós somos templo do Espírito Santo, mas o templo não quer dizer que você é a igreja. A igreja é a unidade do corpo, é a unidade dos membros, é a unidade dos salvos, né? Então nós temos que estar unidos. Então eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. E eu quero que você venha aqui, eu vou ungir você. Eu quero ministrar sobre a tua vida blindagem espiritual contra enfermidade, doença. Não sei se você já ficou doente esses dias, se passou, se vai passar.